Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho trazer toda semana minhas dicas, minhas opiniões bem sinceras sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado dentro aí dos últimos dias, dos últimos meses. A presença de vocês é muito, muito importante. De início, eu quero pedir desculpas às minhas faltas aí nos últimos dias, mas eu não tenho passado assim por dias bem agradáveis, né? Assim, então, infelizmente, tem momentos que não dá mesmo para fazer as coisas. Preciso dar as pausas maiores para que eu possa me recuperar. Enfim, quando se fala de ansiedade, a coisa aperta. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Aos poucos eu estou me recuperando, né? Tem umas recaídas, mas enfim, segue aqui o baile, né? E então, nós vamos começar essa semana com as nossas indicações de filmes. Hoje eu tenho 3 filmes para vocês. Na verdade, a gente começa com a nossa indicação de séries. 2 séries documentais, uma na HBO Max, outra na Netflix. Eu até aumentei um pouco o volume para vocês poderem me ouvir melhor. São séries que eu já tenho acompanhado desde julho para cá, né? Tem uns lançamentos bem bacanas que estão sendo lançados dentro desse período. E aos poucos eu vou vendo as coisas, vou trazendo para vocês, dentro do possível, dentro do como eu conseguir, né, me organizar aqui. Tem vezes que a gente procrastina além do esperado. Mas então vamos começar as nossas indicações, vamos começar as nossas 2 indicações de série da semana. Essa semana a gente não vai ter novamente a nossa indicação de leitura. Vai voltar quando eu conseguir finalizar uma leitura aqui que tá bem complexo esse ano para mim conseguir finalizar as leituras. Mas a série a gente tem conseguido ver algumas, tem umas bem interessantes, tem os lançamentos aí de cinema que estão dando o que falar, então essa semana a gente já vai falar de alguns aqui. Vamos começar então com o documentário da Netflix, um documentário que já tem até um tempinho que ele foi lançado. Eu não tenho certeza, deixa eu tentar conferir. Se eu não me engano, são 3 episódios, se eu não me engano. São 4 episódios, na verdade. É mais um documentário daqueles que vão falando de eventos lá no período de 2001 a 2005, né? Que é aquele período bem que muita gente se lembra o que estava fazendo naqueles dias, né? E em Londres, no dia 7 de julho de 2005, se você morava na cidade de Londres na época, você sabe muito bem do que nós vamos falar agora. Então, nós vamos falar de Ataque em Londres, os atentados de 7 de julho. Aqui é mais uma história que a gente vai ver diversas outras histórias, né? De pessoas que acabaram sendo vítimas de alguns, eu vou dizer alguns grupos, né? São microcélulas ligadas a alguns extremistas, né, da região do Oriente Médio. Eu vou dizer assim, gente, para não ficar expondo ninguém, que a questão que não é nem expor ninguém, mas realmente, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade, não só às vítimas, mas às pessoas que viviam na região ali de Londres na época. Então aqui a gente tem depoimentos, na minha versão dos fatos, são bem tocantes, são bem emocionantes, tá? De pessoas que estavam ali nos trens, né, do metrô de Londres, que foram os primeiros lugares em que teve os primeiros atentados, os 2 primeiros ataques à bomba, que feriram muitas pessoas, mataram outras, né, e as vítimas aqui sendo relembradas e respeitadas, né.
e também pessoas que acabaram sendo dilaceradas, né? Não somente perdendo entes queridos, mas teve pessoas que foram, o corpo foi mutilado, né? Teve pessoas que tiveram amputações ali em membros, a maioria em membros inferiores, né? A grande maioria das pessoas que tiveram amputações. E foi uma série de atentados, não foi só nos metrôs, né? Ali nos trens do metrô de Londres. Foi um verdadeiro escarcéu mesmo, causou muito pânico à população. E a polícia teve um trabalho muito complexo, muito minucioso. E, mais uma vez, existem coisas nesse documentário que é bom a gente se atentar. Não somente a questão dos ataques, porque realmente, quando você pensa em algo que vai ferir, vai atingir alguém, claro que a gente está falando de vidas, e vidas têm muita importância, não somente para os seus entes queridos, né? Mas são vidas que marcam um lugar, sabe? Existem pessoas que naturalmente hoje em dia, mesmo passado já bastante tempo, foi em 2005 que isso aconteceu, mas pensa, 2025, né? Essas pessoas passam ali, por exemplo, eu creio, né, que nessas datas em que isso tudo aconteceu, me parece que teve um outro 99, mas a gente vai falar desse, de 2005. Então, assim, as pessoas acabam se lembrando muito desses atentados, né? Foi uma coisa que mexeu com todo mundo. E foi um sistema muito complexo, porque a gente já veio de 2001, com no dia 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, e aqui em Londres foi bem próximo, né, foi questão de poucos anos depois teve, e são ligados à mesma organização que tinha essas células ali em Londres, e mais uma vez teve muitas questões envolvendo as pessoas que estavam ali no Islã mesmo, são pessoas que nem todo mundo, né, a gente pode julgar e criticar as pessoas que pertencem à comunidade islâmica. E, de novo, a gente teve essa questão das notícias, que muitas vezes não eram nem notícias muito verdadeiras, né? E é importante a gente entender o papel da mídia, mais uma vez, e de novo, a gente falando sobre isso aqui. Nesses dias, quando a gente vê essa questão de fake news, quando a gente vê essa questão das informações, essa chuva de informações que a gente tem na nossa volta, né? A gente está tão munido de tantas informações e você precisa filtrar o que realmente é verdadeiro, o que realmente é fake news. Isso compete a todos nós, a gente minerar isso bem, né? A gente tem aí diversos casos aí acontecendo atualmente, né, de pessoas que estão perseguindo, né, assim, algumas celebridades, e é o que eu acho uma coisa criminosa, para ser bem sincera, e que eu não concordo. Eu acho que a informação ela precisa ser investigada, apurada da melhor maneira, e que, infelizmente, existem pessoas que espalham fake news por aí, acusam outras pessoas, né? Tem aqueles vídeos manipulados por IA e que acabam sendo utilizados para prejudicar outras pessoas. E aqui, nesse período, não foi exatamente a IA, mas informações desencontradas acabaram causando diversos problemas ali para a comunidade islâmica em Londres, e que ela não teve nada a ver com isso, que teve a ver realmente algumas pessoas que estavam ali envolvidas com coisas que não eram muito agradáveis, né? Vamos combinar. Mas tem algo que eu fiquei bem curiosa, né? Teve até uma questão diplomática ali, antigamente, na época era o Tony Blair como primeiro-ministro britânico, e que ele passou por diversas saias justas, né? A gente tem depoimento dele aqui também, que eu achei bem interessante, né? Ver a visão dele como uma pessoa ali representante, né, do parlamento britânico, como um homem
porque tinha ali a sua família. Claro, a cabeça dele também estava a prêmio, né, digamos assim. E a gente sabe que ele não deve ter dormido muito bem naquele período, né? E, claro, uma preocupação como pai, porque, por exemplo, naqueles metrôs poderia estar alguém da sua família, né? A gente tem que pensar bem nisso também. Então, assim, tem diversas coisas que a gente pode analisar bem desse tipo de conteúdo, né? Essa questão mesmo da informação, de como a gente vai pegar isso bem, né? Essa questão também da a informação no quesito de que a gente tem que ter empatia de se pôr no lugar do outro, né? A gente tem que entender que nem todo mundo, né, da comunidade islâmica faz parte, né, desses atos que são extremamente criminosos, né? Recentemente, a gente pode citar, eu estou tentando carregar o outro celular aqui antes que ele descarregue. Eu estou tentando me lembrar aqui também do vídeo do influenciador, o Feuca, que faz assim um trabalho muito legal, né? Acabou assim se envolvendo numa polêmica muito interessante que a gente precisa relembrar e repautar, que é com relação à adultização infantil, né? E ele está fazendo o seu trabalho de informar verdadeiramente os fatos, né? E que acaba agora passando por um perrengue aí com relação a essa violência, né, que acontece quando a gente se predispõe a dizer a verdade, né? As consequências são devastadoras, infelizmente, né? E infelizmente essas consequências não são somente para quem acusa, no sentido, para os acusados, na verdade, né? Mas principalmente para quem acusa, né? E a gente, como pessoas comuns, temos sim o nosso papel de importância de realmente entender que isso é importante de ser dito, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Eu, você, todos nós que seguimos a internet, nós aí somos responsáveis por aquilo que a gente diz. Tem também umas outras questões envolvendo outras celebridades, não vou entrar muito em pormenores, mas porque para a gente entender o real papel que nós temos na sociedade, porque se você faz coisas na internet achando que ali é terra sem lei, você está redondamente enganado. Muitas organizações aí estão dispostas a punir mesmo essas pessoas. E eu e você somos responsáveis por isso também. O que você diz na internet, você é responsável por aquilo que você diz. Então, se você não tem nada a dizer, melhor você não dizer nada, porque realmente aquilo que nós nos expressamos tem consequências também, tá? Então, eu venho mais uma vez e encarecidamente pedir para todos vocês que estão me ouvindo agora, que se cerquem das melhores informações, que procurem, pesquisa mesmo, se aquela informação é verdadeira, se aquela informação é fake news. Hoje em dia é mais fácil a gente perceber isso. Existem já planos governamentais de alguns países tentando brecar esse tipo de situação. Mas tenham essa consciência, gente. Todos nós somos responsáveis por aquilo que nós dizemos e informamos e humilhamos as outras pessoas, tá? Isso é responsabilidade de todos nós. Tá bom? Então, eu quis colocar isso aqui porque são pontos que me acharam muito importantes nesse documentário. E também tem essa questão de a forma que essa munição para os atentados foi feita, foi uma forma que quando você pensa como aquilo foi feito, é assustador de pensar como é simples, né? Às vezes você pensa que você precisa de uma alta tecnologia para fabricar algo assim, e às vezes é uma coisa tão simples, e eu fiquei horrorizada, tá? Mais uma questão de informação, né? Esses caras que fizeram isso foram extremamente treinados. Alguns ataques falharam, mas outros, infelizmente, causaram vítimas. Então, mais uma vez a gente diz, quem tem informação tem poder, tá? Isso aí não tem que fazer
A tecnologia está aí para isso mesmo. Então, gente, documentário muito bom. 4 episódios, dá para maratonar. Claro que com uma certa parcimônia, porque vítimas, né, gente? São pessoas, né? Não tem boneco ali. Não é uma série ficcional, é uma série verdadeira, com pessoas verdadeiras. A gente tem que partir por elas, beleza? E sim, enfim, hoje em dia existem esses transtornos aí no nosso mundo. Nós temos que nos cercar das melhores informações para que isso não ocorra novamente. Então, essas são as nossas impressões sobre esse primeiro documentário disponível na Netflix até o momento, né? E vamos ver aí, dentro dos próximos períodos aí, quantos outros vão entrar no catálogo. Se você assistiu ou se você tem interesse em assistir, eu peço que você, se for o caso, assista, se for do seu interesse. Se você já assistiu, diga nos comentários o que você acha. Se por acaso você estava em Londres na época, como foi seu sentimento com relação a tudo isso? Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. E no segundo documentário da semana, documentário já um pouco mais recente, está aí disponível na HBO Max. É um documentário que envolve aquele ex-ator mirim. No documentário fala que ele é ator, mas na época em que tudo aconteceu, ele não era mais ator. Ele já era, digamos, um professor de inglês, né, que já estava ali com a sua carreira recomeçando numa outra profissão. Então nós vamos sim falar do crime que envolve o ex-ator mirim Rafael Miguel. Está aí disponível na HBO Max, saiu recentemente. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a história desse crime, né, que envolve esse jovem rapaz e a sua família que acabaram sendo dizimados pelo pai da sua então atual namorada à época, que era a Isabela. E assim, a gente vai vendo um pouco mais dessa história. Até a Joyce Rodrigues, nossa linda Joyce Rodrigues, no Ler Até Amanhecer, ela nos trouxe como indicação este documentário. E também a Carol Moreira também acabou nos dando essa indicação. E eu venho aqui trazer as minhas impressões sobre esse caso. Se eu não me engano, são 3 episódios, né? Não sei se vai ter um quarto. Onde eu fiquei assim com a impressão, a Joyce ficou com a mesma impressão que eu, que poderia ter tido um outro episódio. Mas às vezes esses 3 podem explicar a história de uma maneira, porque o que acontece aqui é que por um motivo extremamente, como é que eu posso dizer? Motivo fútil mesmo, né? Que ocorreu esse crime. O pai da Isabela era extremamente agressivo, né? Com a família. Ele já tinha uma outra família, né? E o Rafael, ele ali estava, começou a sua carreira ali na área da televisão, muito respeitado ali pelos colegas, mas aí chegou um momento que ele viu que ele foi crescendo, as oportunidades não foram surgindo e de repente ele se viu numa possibilidade de mudar de carreira. E como ele falava inglês, então ele optou por fazer essa migração de uma vida mais glamourosa, por assim dizer, se isso fosse possível, porque isso a gente sabe que não é possível para todas as pessoas. Aqueles caras que você vê lá na televisão, você vê nos streams, gente, isso aí é uma parte só. Porque existe uma grande parte que não dá certo nessas carreiras. A gente sabe, como em qualquer profissão, que pessoas dão certo, pessoas dão errado. E isso faz parte da rotina mesmo. Mas o pai da Isabela não aprovava o relacionamento. Ele era um cara bem agressivo, bem conhecido do bairro por ser um cara que não levava mesmo desaforo para casa, maltratava toda a família. Tinha, né, igual eu falei anteriormente, uma outra família, ele mantinha então essas 2 famílias. E numa
tentativa ali da família do Rafael, juntamente com a sua mãe e o seu pai, foram tentar, né, conversar, dialogar, chegar num acordo, né? Os dois eram jovens na época e extremamente encantados um com o outro. Mas o pai dela não quis saber. Ele acabou por eliminar a família do Rafael, ele, sua mãe e seu pai, assim na frente mesmo da casa dela, e fugiu, ficou aí um bom tempo desaparecido, mas depois ele foi recapturado, foi preso, foi condenado, né? E a gente vê os traumas, sabe? Que acontecem aí com pessoas que, como é que eu posso dizer? De pessoas que vivem essa violência, sabe? É muito doloroso. E, gente, às vezes a violência, ela pode surgir em lugares que nem sempre tem lares assim, tão, como é que eu posso dizer? Tão desajustados. Algumas vezes esses crimes acontecem em lugares em que não se imaginava que aquilo tudo fosse acontecer. Porque quando você pega o pai da Isabela, inicialmente ele é ali um cara que você não desconfia dele, mas ele muda simplesmente assim a versão e você vê que o cara é muito complicado de mexer com ele. É difícil mexer com esse moço aí, tá? E eu não vou querer mexer com ele não, tá? Bem complicado mexer com esse cara. Mas assim, eu acho que esse caso, na verdade o documentário a gente vê a questão das investigações, como isso tudo foi feito, o papel da polícia, passaram um verdadeiro perrengue para pegar esse cara. Mas assim, fizeram sim um bom trabalho, o cara era um cara extremamente perigoso mesmo. Mas que, às vezes, quando você vê falar sobre violência, isso deixa marcas extremamente profundas. Tanto eu acho que isso deixou, tanto em uma parte da família do Rafael, quanto na parte da família da Isabela. Já teve caso assim, que o pessoal até chegou a desconfiar que ela estava envolvida, que a gente, naturalmente, que no documentário você vê que ela não tem nada a ver com isso. Mas é uma coisa assim, que vai dando tristeza de ver o que a violência faz. Nada como um bom diálogo para resolver as coisas, mas quando a pessoa é extremamente assim, sem negociação, fica mais difícil de resolver as coisas. E aqui era um caso que, às vezes, seria um caso perdido. Eles estavam até planejando uma fuga, né? Para que eles pudessem viver o seu relacionamento. E, às vezes, a gente fica pensando, né? Se eles não tivessem fugido, o que esse cara poderia ter feito? Porque, numa tentativa de resolver o problema, ele num roupante fez o que fez. Você imagina se ele tivesse fugido com ela. O que ele poderia ter feito, inclusive, com ela. É difícil, gente, é triste ver isso, mas é um caso que a gente vê todo dia acontecer. E eu fico só pensando quando isso vai acabar. Porque esse tipo de violência existe desde que o mundo é mundo. E hoje em dia ela está extremamente mais violenta ainda, ela está só aumentando. Não somente nas redes sociais, mas no geral. As pessoas, depois desse período que a gente teve aí, dos 2 anos que a gente ficou preso em casa, as coisas ficaram nada agradáveis e tem gente que tem roupantes muito facilmente. Então fica aqui a dica de um documentário sim bem interessante. Eu só fiquei pensando numa outra coisa que poderia ter acontecido, que até a Joyce cita um pouco isso, e eu percebi também que poderia ter acontecido no fato de que eles não falaram muito sobre
a família do Rafael. Ele sim teve um lar muito amoroso, de muito respeito, de muita cumplicidade, mas faltou essa informação. Essa informação ficou ali faltando mesmo no documentário. Mas o documentário, por causa disso, não deixa de ser um bom documentário. Se tiver algum barulho, desculpa, porque os meus sobrinhos saem daqui com o meu cunhado, mas eu não vou parar isso por causa deles, não. Então, assim, é algo que faltou, sim, no documentário, mas nem por isso ele deixa de ser um bom documentário, porque ele tem, à luz dos fatos que se conhece, né, que é a versão da Isabela, a versão da mãe dela, tem a versão da a esposa também do pai dela, né, irmã dele também, mostrando que ele é um cara bem violento, já chegou a ser preso anteriormente, né, antes do crime. E é mais um documentário sobre a violência, né? Parece que vai ter um sobre Tremembé também, famoso aí, presídio dos famosos, né, os casos mais polêmicos, aí os caras mais famosos ficaram aqui nesse presídio. E o perfeito Ulisses Campbell fez um livro recente e ele vai ter aí a série do Prime Video com relação a esse livro, e a gente vai com certeza falar sobre eles aqui assim que sair, assim que eu conseguir assistir. Vou trazer as minhas impressões. Então, 2 indicações de documentários da semana. Os atentados em Londres, né? Ataque em Londres. E o crime, né? Envolvendo aí o assassinato do Rafael Miguel, o ator Rafael Miguel. E a sua família, né? Que acabou sendo ali dizimados de maneira muito fria. E isso, não tem muito... quando a gente vê essas coisas, a gente fica até meio triste, mas no quesito documentários, para você conhecer a história, entender a dinâmica de tudo que aconteceu, são 2 excelentes documentários. E vale aí as memórias às vítimas desses 2 eventos que aconteceram aí, os outros eventos, né? Que em Londres não foi só esses eventos, teve mais eventos. E as suas consequências devido a tudo isso que aconteceu. Já agora, nas nossas indicações de filmes da semana, nós vamos falar de 3 filmes aí do hype do momento, tá? São 3 filmes que o que a gente pode dizer é sobre filmes que eu vou dizer que eles furaram a bolha, não sei, sabe? Mas o que eu posso dizer é que são 3 filmes muito interessantes, sabe? Muito interessantes mesmo. E nós vamos falar sobre eles agora. É um filme com uma história mais ou menos, né? Assim, é tipo um romance gótico, vamos dizer assim. Porque quando a gente fala desse personagem tão icônico, né? A gente fala de um personagem que eu tenho certeza, se você não leu o livro, você vai ter ouvido falar sobre ele em algum momento, né? E outros 2 filmes de terror, né, que estão no hype do momento. Muita gente, né, os criadores de conteúdo que viram, se surpreenderam com o filme, os 2 filmes, né? Acharam os filmes bem interessantes. São 2 histórias assim que tem uma cena que você dá meio que uma certa giriza, porque são filmes assim que você tem que pensar bem no que você vai dizer, pra não dizer uma besteira. São 3 filmes, aliás, eu vou te dizer os 2, você não come nada pra você ver, não. Porque eu não sei, assim, e vão ter objetos que quando você tiver eles aí na sua casa, você vai pensar bastante neles quando você vê esses filmes.
Mas nós vamos falar primeiro sobre o primeiro filme, que é o filme é até um pouco mais recente esse aqui. Vamos falar então de Drácula, uma história de amor eterno. Esse foi lançado recentemente, assim, praticamente há poucos dias que ele foi lançado, sabe? E esse aqui, a gente pode dizer mais ou menos, ele é quase um prequel, né? A gente pode assim dizer, porque aqui a gente vê uma história, eu posso dizer assim que, primeiro, ele não tem nada a ver com a história do autor Bram Stoker, não tem nada a ver. E não tem nada a ver no sentido de que tem algumas alterações com relação à história, e não tem nada a ver, não porque ele não tem a premissa ali do Conde da Transilvânia que está há eras e eras atrás da sua amada, não é essa parte. Mas o final é muito diferente do final do livro, né? É diferente da história do Nosferatu, nós já acompanhamos aqui em 2025, já tem resenha sobre ele aqui no canal também. Nós já falamos tanto da versão de 2023 quanto da versão que foi lançada neste ano, foi na verdade lançada no ano passado, mas que para nós caiu aqui somente neste ano. E que eu gostei bem daquela versão. Gostei das duas versões, na verdade, né? Tem um pouco a ver com o filme, se não me engano, é o Drácula 2000, né? Assim, um pouco da aparência do conde, depois que ele é transformado, né? Ali no seu cunho, né? De que do que ele passa a ser essa alma que não é alma, mas que precisa se alimentar para sobreviver, mas para ele se alimentar e sobreviver, ele acaba levando um monte de gente de arrasta com ele. E essas pessoas mordidas são seus súditos fiéis, digamos assim. Mas aqui, a premissa que a gente vê é uma premissa meio que anterior. É como se ele fosse um prequel dessa história do Drácula. Então a gente vai vendo esse conde quando ele ainda era um vivo, né? Quando ele ainda era aquele príncipe que estava ali em combate há muitos séculos ali atrás, em que ele faz essa... Eu tô até me aproximando do microfone, às vezes minha voz vai ficar aí muito esquisita, vocês me perdoam. Eu vou lendo aqui o meu resumo e vou tentando me encaixar aqui. Mas a gente vê um pouco de... É porque às vezes quando a gente vê esse tipo de filme, você pensa assim, mas como o cara era antes? Por que ele, né? O que aconteceu? Como é que ele foi amaldiçoado? O que aconteceu? Como é que foi esse rolê? Então este filme aqui, ele conta isso. O diretor... eu esqueci o nome do diretor. Mas bem, vamos lá. Então, é um filme que o diretor, ele dá essa ideia, que aliás é o mesmo diretor de Noites Brutais. Acho que é o mesmo. Não é, eu tô confundindo. Não, eu tô confundindo com o filme. Peraí, deixa eu voltar aqui. É um diretor que ele já tinha feito outros papéis, né? Não é o de Noites Brutais, eu tô confundindo o filme, peraí. E esse cara, ele dá essa premissa desse príncipe que está ali em batalha, né? Naquele momento em que ele vive essa história de amor com a sua amada, eles estão ali, os países vivendo em extremo conflito, né? E muitas vezes ele precisa estar em batalha. Só que o cara, ele é completamente apaixonado por essa mulher e tem ali muitas noites em que eles estão nesse tórrido romance. Tem vezes que os caras ali do exército tem que arrancar ele dos braços dela. Foi, bora meu filho, vamos pra batalha, que o sistema é bruto ali fora, bora. E aí ele tem que ir, deixar ela lá. Então tem uma questão aqui que
numa dessas investidas ali, ela acaba sendo emboscada, atingida, e ela acaba morrendo nos braços dele, né? Mas tem um ponto aqui curioso da gente falar sobre esse filme, é porque ele era um cara muito temente a Deus, ele era um cara muito religioso, né? Apesar dessa paixão tórrida que ele tem por essa mulher, ele era um cara que ele tinha um temor a Deus muito grande, né? Então você pensa, o cara apaixonado pela mulher, perde ela, que ela morre nos braços dele, você imagina o que vai dar, né? Pois veio, né? E aí ele renuncia à fé, ele renuncia a Deus e como uma meta simbólica da sua renúncia, no momento ali que ele mata ali o padre, ele é excomungado, né, digamos assim, e ele recebe essa sina de que, devido à sua falta de fé, ele vai praticamente se transformar numa criatura que ele vai passar vagando todos os séculos enquanto ele existir, que ele vai vagar pela terra sem nunca poder morrer, né? Ele vai ali sofrendo essa sina e nessa sina ele procura em todas as eras atrás da sua amada, como se ela encarnasse em alguém. E chega um momento em que vai culminar na história ali do livro, né, do Bram Stoker, onde ele conhece a Nina, né, ali é a noiva do personagem, que é, digamos ali, o noivo dela. Eu acabei até... O vucu-vucu tá tão grande aqui que o meu cérebro nem tá lembrando do nome do cara. Mas, enfim. Então, acontece essa história que vai chegar na Nina, né? Ele vai tentando ver a sua amada em diversas mulheres, em diversas eras, em diversas gerações, até que chega o ponto em que ele conhece a Nina como se a Nina fosse ali a encarnação da sua Elisabetta, né? Ali a sua amada, a sua prometida para a eternidade, né? Mas aqui o final, né, da história é bem diferente, igual eu falei com vocês com relação ao livro. É uma história que ela tem os mesmos toques de Drácula, se eu não me engano é Drácula 2000, que é o do Coppola, né? Ele tem um pouco desses toques mais sombrios ali. Você vê um pouco da parte mais aberta, quando ele era vivo. Fotografia muito bonita. Você vê o tom claro quando ele era vivo, o tom frio, quando ele já se transforma ali no Conde Orlok, sabe? Quando você vai vendo essa transformação dessa criatura em diversas eras até atrás, da que ele acha que é a sua amada, e a gente vai vendo como o tom muda dessa história. E ele transformar também, a maquiagem ficou show de bola. O elenco, sim, é um elenco muito bom. A parte ali do médico que caça o Drácula, ela é bem diferente com relação ao livro. Como eu já li o livro, já vi algumas coisas, então para mim ficou bem assim, a gente acaba meio que comparando mesmo, né? A gente não tem o que fazer, não. Mas eu falo assim, ficou bem interessante, na minha opinião, tá? Ficou bem interessante mesmo. Para mim vale a pena ver o filme. É um filme bem interessante mesmo. Mas eu falo assim que se você está esperando um filme muito parecidinho com Drácula, eu vou dizer que você vai encontrar de certa forma sim, mas você pode não agradar de algumas coisas. Tem umas cenas eróticas em exagero aqui, eu achei sim bem exageradas, mas não perde, porque a cena ela é
incorporada na história, sabe? Né? Se você já viu Game of Thrones, se você já viu Spartacus, naturalmente você vai ver que cenas de nudez ali é muito parecido, muito comum, né, de acontecer. E aqui tem essas cenas também. Então, se você se incomoda, eu sinto lhe dizer que você vai achar elas aqui. Mas, no geral, é um filme muito bom, tá? Não é maravilhoso. Eu prefiro esses próximos dois que nós vamos falar sobre eles aqui agora. Mas não deixa de ser um filme bom. É um filme que meio que complementa a experiência do Drácula, tá? Essa é a minha opinião. Eu, como uma pessoa que li o livro, tá? Mas se você não leu também, não tem muita importância, você não precisa ter lido nada, você não precisa ter visto nada, é uma história que você consegue vê-la normalmente, não tem problema algum com relação a isso. Mas, na minha opinião, esse é um filme bem bom, é um filme que você consegue se envolver um pouco na história, a não ser que você não esteja num momento bom, enfim, então aí já não adianta nem ver filme nenhum mesmo. Mas essas então são as minhas impressões de Drácula, uma história de amor eterno, disponível neste momento da gravação deste áudio nos cinemas. Vocês podem dar a sua idinha lá e assistir. E se você já assistiu, traga as suas opiniões pra gente. Quero muito saber a opinião de vocês. Então, vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. Gente, esse filme aqui... Ai, vamos tirar o elefante branco da sala. Tem cenas aqui que você precisa não comer nada, tá? Porque, menino, me deu um negócio tão ruim quando eu vi isso aqui. Eu falei assim, não, peraí, muita calma nessa hora. Você vai lembrar, vou dar pra você só uma ideia, uma palhinha do que você vai lembrar. Filmes assim, tipo Exorcista, aquele lá, da Megan lá. Você vai ver um filme assim, ele tem um gore, né? Você vai ver um pouco, lembrando um pouco daquele A Bruxa. Você vai lembrar um pouco, essa é a minha visão, tá, gente? Peraí. Você vai lembrar também daquele, nossa, eu esqueci o nome. Acho que eu esqueci o nome. Hereditário. Você vai lembrar um pouco desse filme. Sabe aquele filme também? Quando a maldade chega, quando chega a maldade. Eu tô arrepiando de contar pra vocês. Mas é exatamente aquele tipo de terror que é esse filme aqui. O outro não é tanto, mas esse aqui, ele é bem isso aqui mesmo. Então, nós vamos de novo falar sobre esse tipo de filme que me dá giriza de ver, mas quando você passa pela experiência, você fala assim, esse aqui dá para travar na cadeira. E eu só posso dizer isso para vocês. Então, nós vamos de Faça Ela Voltar, tá? Este é um filme que ele tem muita coisa que a gente pode acrescentar. Além da história, é uma história sobre luto, é uma história sobre superação de luto, é uma história sobre essas questões mentais, também mais uma história sobre essas questões mentais. É o outro também que a gente vai falar, tá? Mas esse aqui, ele é um filme que fala também sobre essa questão de adoção, como que funciona essa questão de adoção, sobre essas questões de rituais, né? Esses rituais meio dos esquisitos por aí, que eu não sei para que as pessoas mexem com isso, mas enfim. E sobre essa responsabilidade que às vezes ela pode cair nos ombros de um jovem que não tem a maturidade suficiente para assumir a responsabilidade de cuidar de um irmão mais novo. Eu vou dizer isso porque eu acabei passando um pouco por isso, mas enfim. Mas não tem muito a ver exatamente com isso não, né? Quando você é menina e você é mocinha, e você chega a ser mocinha, sua mãe te põe a responsabilidade de fazer algumas coisas, inclusive cuidar do irmão mais novo. É mais ou menos o que aconteceu comigo. Então aqui em Faça Ela Voltar, a gente tem um casal, né, de irmãos, o Andy e a Piper, que eles vão acabar na casa da Laura. Ela trabalha, na verdade, assim, como uma conselheira pedagógica,
Só que ela tem tipo aquelas casas assim, como se fosse aqueles lar temporário, mas que acabam tendo outras crianças. Tem pessoas que são tipo que tem esse tipo de lar e acaba assim adotando ali provisoriamente algumas crianças para que elas possam ficar ali até terem um lar definitivo para elas. E isso acontece depois que os dois acabam tendo o pai deles falecido há pouco tempo. A questão é que quando eles chegam na casa da Laura, as coisas vão ficar de uma extrema dificuldade. Gente, pensa nessa situação periclitante ao extremo. É exatamente o que vai acontecer aqui. Porque aqui a gente tem um outro garotinho muito dos esquisitos que tá ali, uma questão meio estranha, um imóvel meio estranho, uma casa sombria, esquisita. Eu vou te contar pra você uma coisa. Naquela história do Drácula lá, eu não quero o amor daquele não, ou cor quilômetro, daquele tipo de amor, tá? Você me desculpa. Essa aqui é a mesma coisa. Eu não vou para uma casa dessa, eu vou embora quilômetro, tá? Eu saio vazado, chutado, quilômetro, não vou para aquela casa. Você me desculpa, mas eu não vou. Não vou. Então, esses dois vão começar a passar por situações muito complicadas com a Laura. Porque ela não é, na verdade, a pessoa quem ela diz ser, né? Ela, na verdade, não quer ficar com os dois. Ela quer ficar somente com a Piper. Porque, na verdade, ela tem uma coisinha ali meio estranha que ela quer fazer com a Piper, tá? E, gente, tem uma cena aqui daquele menino esquisitinho com uma tal de uma faca. Ô, gente, deixa eu contar pra vocês. Você vai cair pra trás, você vai sair correndo do cinema. Porque é uma cena ali que dá uma agonia. E tem umas outras cenas que vão acontecendo aqui. Estilo Hereditário mesmo, sabe? Que você vai ficar doido, sabe? É um filme que tem um certo gore, sim. Tem umas coisas muito que reviram o estômago. Mas é um filme que ele é um filme muito forte, muito impactante. É um filme assim que, dependendo do horário que você vê, você pode não dormir à noite. Mas é um filme que ele tem a sua mensagem bem escrita, né? É como lidar com o luto. Cada um lida com o luto de uma maneira diferente, né? Essa questão dessa responsabilidade, porque o Andy, ele não pode ficar com a irmã dele, porque ele ainda ele é menor de idade, então essa responsabilidade que fica. Ele também não tinha uma relação muito boa com o pai dele, então tem umas coisas ali envolvendo essa situação com o pai dele. Gente, tem umas coisas aqui assustadoras, assim, que você cai para trás, tá? Mas é um filme muito bom e que vale muito a pena se é um tipo de filme que for para você. Se não for, você pode correr quilômetro, porque ele é bem intenso, mas se você gosta, vale muito a pena essa experiência. Então, essas são as minhas impressões sobre Faça Ela Voltar. Nesse momento, disponível nos cinemas. Se você já assistiu, eu quero as opiniões de você, que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês acharam com relação a essa história. E já a última história que nós vamos trazer como indicação da semana é mais um filme, esse sim. É o mesmo diretor de Noites Brutais, que a gente já falou recentemente sobre ele aqui no canal. Recentemente, não minto, já tem um tempo que a gente já falou sobre ele. Mas esse filme aqui é um filme em que a gente vê que o diretor continua num estilo de história muito interessante de acompanhar. E é mais um filme que ele relata muito assim essas questões de que preconceitos de pessoas, quando tem o bullying nas escolas, como que ele às vezes é interpretado pelos adultos. E também o quanto isso faz mal para quem sofre o bullying,
Tem muito essa questão desses... Você tem aquele parente que é peçonhento no ponto de que ele vai só usufruindo de você e que não quer saber se você está bem, se você não está? Vamos dizer que tem essas questões aqui, esse preconceito natural que algumas pessoas têm, infelizmente, e todas essas questões. Como lidar com o sumiço? Como lidar quando um parente desaparece, sabe? Essas coisas todas estão bem contadas dentro desses personagens deste filme. Então agora é um dos nossos grandes lançamentos do ano de 2025 que está deixando todo mundo impressionado. Então nós vamos falar de A Hora do Mal. Lançamento deste ano, tem pouco tempo que ele foi lançado. E nós vamos falar um pouquinho da história sobre ele. Nosso episódio que já está gigantesco, a gente só se extrapola, mas enfim. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre este filme, como que ele é e as ideias do que a gente pode encontrar aqui, as minhas impressões, obviamente, né? Aqui a gente tem uma cidade ali bem no interior, onde o que acontece? Às 2h17 da manhã, 17 crianças de uma escola simplesmente saem à noite de casa e desaparecem misteriosamente. Não faz ideia para onde elas foram, não disseram nada, não deixaram bilhete, eram crianças, então ninguém faz ideia do porquê, o motivo pelo qual elas desapareceram. Teve investigação da polícia, investigar também a professora, ninguém faz ideia de nada, a cidade começa a culpar essa professora, porque todas essas crianças eram da sala dela, da classe dela, e só um menino não desapareceu. Então fica essa questão do que está acontecendo nessa cidade, o porquê que essas 17 crianças desapareceram. Então é um filme não linear, tá? Mas que tem uma crescente de acontecimentos que surgem. A gente tem a versão dessa professora, a versão desse aluno que não desapareceu. Tem ali meio que um policial / detetive que está meio que envolvido com essa professora, que tem, digamos, a versão dele. Tem um rapaz que ele é envolvido com entorpecentes, ele meio que pratica uns furtos ali nessa cidade, então meio que tem uma versão dele com relação às coisas que estão acontecendo naquela cidade. Tem a versão também do diretor dessa escola com relação a esse sumiço, como que aconteceu, o que está acontecendo ali. E também tem a versão do Archer, que é um dos pais de um desses garotos que desapareceram. Então existe essa trama investigativa, digamos assim, dando essas dinâmicas, esses conteúdos, o que será que aconteceu nessa cidade. Tem ali uma tia também desse menino que chega na cidade ali com a família e ela tá ali na casa dele. Então tem uma coisa muito estranha envolvendo tudo isso. É uma narrativa que ela vai crescendo, mesmo com versões tão diferentes, de personagens tão diferentes. E ele vai crescendo, crescendo, crescendo. O final é apoteótico, tá? É um filme muito interessante de se acompanhar, muito mesmo. E principalmente porque quando a gente começa a descobrir essas conexões entre o que aconteceu, o que acontece com relação a esse menino, o que tem a ver, essa professora tem a ver, essa tia desse menino, ela tem a ver com isso, ela não tem. Então a gente vai traçando essa linha imaginária e ligando todos os acontecimentos a esses personagens. E é uma história muito boa. A contagem dela é uma contagem fácil de perceber, mas toda a dinâmica ela é muito envolvente, porque
quando você envolve desaparecimento de crianças, a gente fica mais emotivo, a gente fica mais engajada em tentar descobrir tudo o que está acontecendo. E é um final muito interessante, um final muito bom mesmo de acompanhar. É apoteótico, principalmente quando você sabe o que aconteceu com essas crianças, o que elas, enfim, onde elas estão. Enfim, a gente vai vendo isso acontecer e fica um final inesperado, tá? Eu já peguei resenha desse negócio pra lá, mas uma coisa é você pegar a resenha de um criador de conteúdo e a outra é você ir ver o filme. E é um negócio intenso, tá? Essa é a palavra que eu posso dizer, intenso. Todos os dois filmes são bons demais, esses dois últimos, tá? Tanto A Hora do Mal quanto O Faça Ela Voltar. Até acho os dois mais apoteóticos do que com relação ao do Drácula, mas todos os três são muito bons. Eu não acho, no caso A Hora do Mal, o melhor filme do ano, como muita gente está falando, tá? Mas como uma história bem contada, ele é sim uma história bem contada. Na minha opinião, neste momento, esses dois últimos filmes estão na minha lista de melhores do ano, tá? Eu não vou dizer que os dois são os melhores do ano, porque eles não são os dois melhores do ano. Eu ainda estou esperando para ver se vai ter mais alguma coisa interessante. Mas a minha lista de melhores do ano, no final do ano, quando a gente vai falar sobre ela, e também a lista do segundo semestre, com certeza esses dois últimos vão estar nela. Gostei do Drácula também, mas eu acho que A Hora do Mal e Faça Ela Voltar tem uma dinâmica muito mais interessante, tá? E a contagem da história é uma contagem, na minha opinião, mais surpreendente, tá? Eu acho que esse ano de 2025 nós estamos vencendo lindamente nos cinemas, porque tem muita coisa legal que está surgindo. Tem séries assim que não estão surpreendendo tanto, mas de filmes a gente tem uma leva muito boa de filmes. Tem os outros filmes que estou querendo assistir e assim que for saindo, né, e eu for tentando assistir, eu vou trazer aqui minhas opiniões. Mas neste momento, o que eu posso adiantar para vocês é que esses dois com certeza estão na minha lista de melhores do ano no final do ano, tá? Então essas são as nossas 3 dicas de filmes da semana. Drácula, Uma História de Amor Eterno, Faça Ela Voltar e também o A Hora do Mal. E olha que esse ano ainda nós vamos ter um Ari Aster. Ei, meu Deus, o que nós vamos arrumar esse ano? Se meu cérebro não sair da minha cabeça até lá, tudo bem. Mas se ele sair, eu tenho que ver o que eu vou arrumar. Mas, gente, então essas são as nossas dicas da semana. De filmes, de séries, livros ainda a gente não vai trazer, mas em breve a gente volta a trazer as nossas indicações de leitura. Então é isso, muito obrigada mais uma vez para vocês que estão nos acompanhando. Desculpem os atrasos, mas que infelizmente vai ter hora que eu não vou conseguir aparecer, mas aos poucos a gente vai tentar encaixando as coisas e vai fazendo as coisas acontecerem. As nossas listas aí vão acontecendo no momento que der. E aí a gente vai trazendo as outras impressões também. Então é isso, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe a vida